Amém, irmãos? Muito bom dia. Vamos a mais uma aula da nossa escola bíblica. Vamos abrir no livro do Apocalipse, capítulo 1, avançando na nossa exposição do livro. Agora nós vamos deixar para trás um pouco a parte técnica do livro, as visões do Apocalipse, a maneira que tem de interpretar, e vamos entrar realmente no que o livro diz. Ele é um livro rico, com muitas figuras. A partir de agora é muito importante entender o quê? Por que Apocalipse acaba se tornando difícil para as pessoas? Porque as pessoas não conhecem Bíblia. Então vocês vão notar a partir de agora que existem muitos símbolos dentro do livro do Apocalipse, porém, o que acontece? Ou esses símbolos estão interpretados dentro do próprio livro, ou esses símbolos estão interpretados dentro da própria Bíblia. Não é muito difícil você identificar tudo que está aqui dentro do livro. Amém? Então vamos ao nosso texto base, Apocalipse 1, versículo 4. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Até aqui. Veja, como eu falei para vocês, o número 7 no livro do Apocalipse aparece 54 vezes. Número 7 é número de perfeição de Deus. É número de completude. É muito importante a numerologia do livro do Apocalipse. Ajuda muito a interpretar. Então aqui a gente vê primeiro 7 igrejas. Realmente essas 7 igrejas existiram. Realmente essas 7 igrejas elas foram base do Evangelho na Ásia e depois na Europa no primeiro século. Só que veja que interessante, primeiro ponto aqui, essas 7 igrejas hoje não existem mais. Aí a pergunta é, por que, pastor? Por causa que em 1950 anos, houve muita perseguição naquela região. Aquela região já foi o centro do cristianismo mundial. Para vocês terem uma ideia, a tradução dessa Bíblia que a gente usa, a Corrigida e Fiel, ela vem da cidade de Antioquia, na Síria. A cidade de Antioquia foi uma base que enviou Paulo, enviou Barnabé. Tinha um ministério profético e evangelístico enorme. Hoje, na verdade, você não vê mais rastros do evangelho. Por quê? Muita perseguição. A perseguição, infelizmente, ela traz muita destruição para a igreja. Amém? O que mais está falando aqui? Os 7 Espíritos de Deus. Veja, isso aqui é um texto de uma importância. Fica tranquilo, irmão, fica tranquilo. Esse é um texto de uma importância, também pode ir. Entendeu? Você também, se quiser, pode. Agora na escola bíblica pode, que está bem afastado. Os 7 Espíritos, ele é um texto de importância apologética enorme. Por quê? Porque o espiritismo kardecista usa esse texto para dizer que existem espíritos, que os médiuns recebem, que os médiuns fazem contato. E um dos textos que eles usam para justificar pela Bíblia a presença desses espíritos é esse texto. Então todo crente ele deveria dominar esse texto. A grande maioria tropeça nesse texto aqui. Veja, de uma forma muito simples, esse texto é interpretado de uma maneira clara na Bíblia. Primeiro, quem é que está entregando a mensagem a João? Jesus Cristo. Quem é que tem o domínio sobre todas as coisas? Jesus Cristo. Se eu tenho que buscar o símbolo, eu tenho que buscar dentro da própria Bíblia, regra hermenêutica. A Bíblia explica a Bíblia. O que são os 7 Espíritos de Deus? Bem simples. Livro do profeta Isaías, capítulo 11. Vamos abrir. Muito importante esse texto. Deixa marcado no Apocalipse.
Isaías 11, fica logo após Salmos, Provérbios, Cantares. Versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Veja, os 7 Espíritos estão aqui. Quem é o rebento de Jessé? O Cristo, o Messias, o Todo-Poderoso. Simples assim. Eu já vi crente se enrolar, crente ser engolido na internet, por causa dessa passagem. Fazendo um parênteses à palavra, outra passagem que os crentes tropeçam no evangelismo, João é Elias. Aí eles dizem que João é Elias reencarnado. O próprio João Batista fala, não sou Elias. Na tradução corrigida e fiel, Jesus Cristo fala, ele é o Elias que deveria vir. Não como um substantivo dando um nome, mas como um adjetivo, o Elias. Quem é o Elias? É o preparador do caminho, a voz que clama no deserto, tudo aquilo que nós vimos. Percebem? Aí um outro texto importante, o Monte da Transfiguração, onde aparecem Moisés e Elias novamente. Aí eles falam, tá vendo, é Moisés e Elias. Primeira coisa, a Bíblia fala de ressurreição. A Bíblia fala que quando a pessoa morre em Cristo, ela automaticamente vai para o céu, ao paraíso, e está lá com o Senhor em presença espiritual. O Espiritismo ensina a reencarnação. Eu nasci o Serginho Chulapa, reencarno Pelé, aí reencarno Rivelino, e na próxima eu reencarno o passarinho da minha avó. Percebem? Coisa simples. Isso aí não era para trazer dificuldade para um crente. Nunca. Um crente tem que ter isso aí na ponta da língua. Chegar e falar, fulano, a Bíblia não fala de reencarnação, fala de ressurreição. Moisés e Elias apareceram em corpo espiritual. Foi uma visão espiritual. Jesus apareceu glorificado. Tanto é que foi uma visão que assim que acabou o propósito da visão, ele já voltou para a sua posição normal. Coisa simples. Agora você vê os crentes se embananar. Por quê? Porque é uma geração de crentes que não conhece Bíblia, mal preparado. Não frequenta escola bíblica. Sabe o que vai acontecer? Vai continuar sendo engolido por anos e anos a fio. Amém? Vamos voltar em Apocalipse capítulo 4. Não, capítulo 1, perdão, versículo 5. É que eu estava no versículo 4. Então vamos lá. Olha que interessante. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Primeira coisa aqui, o sangue. Na verdade, eu tinha preparado para essa aula aqui uma aula sobre as alianças de sangue, um apêndice. Só que o que acontece? Nós estamos expondo o livro do Gênesis de quarta-feira. E no livro do Gênesis existe o sacrifício de Isaac. Ali é o texto mais apropriado para falar sobre alianças de sangue na Bíblia. Então ali eu vou estar explorando. O que acontece? O sangue, agora coloca aqui, o sangue, ele sela uma aliança. A nossa aliança do Novo Testamento, ela foi selada no sangue do Cordeiro. Então o que acontece? Através desse sangue puro derramado,
Nós somos lavados dos nossos pecados. Estamos em Apocalipse 1, versículo 5. Nós somos lavados dos nossos pecados. Por que que aparece aqui essa figura do sangue? Porque teve que haver expiação. Teve que haver sacrifício. Por isso que aparece a figura. Sem sacrifício, não haveria expiação de pecado. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo o sempre. Veja, muitos cristãos têm a dificuldade de entender o que é a figura do rei sacerdote. Eu poderia aqui falar a palavra inteira, na verdade dá para fazer uma pregação bíblica sobre isso aqui. Porém, não é a intenção do estudo. Mas é muito importante eu entender o quê? O que um rei faz? Um rei reina. Um rei governa. Um rei domina. Então aqui vai a primeira figura que eu tenho que entender e ela tem que ser uma verdade na minha vida. Você tem dominado sobre a sua vida? Aquilo que Deus colocou debaixo da sua autoridade. Você tem reinado sobre isso? Ah, pastor, eu tenho reinado. Não é assim que funciona. O crente, ele através do poder do Espírito Santo, ele tem que estar reinando sobre todas as áreas da vida dele. É uma expressão daquele que habita nele. O Espírito Santo, o Deus Criador, habita no nosso espírito. Foi feito um só com o nosso espírito. Eu nasci de Deus. Se Deus é da linhagem real, eu também sou da linhagem real. Isso não tem que ser uma coisa emprestada do Evangelho da Prosperidade. Mas tem que ser uma verdade. É perfeito? Não, porque os próprios governos passam por crises. Os próprios governos passam por lutas. É uma característica do governo, por quê? Porque a vida espiritual e a nossa vida são dinâmicos. Mas eu tenho que reinar. E a questão do sacerdócio vai ser pior ainda. Por quê? A gente vem, principalmente no Brasil, de uma herança católico-romana, onde a gente tem uma visão extremamente clerical, onde o pastor é o homem de Deus, o diácono é aquele que é diferenciado, o mestre é o que é escolhido para ministrar a palavra de Deus, e parece que existe uma diferenciação. Se você pegar a maioria dos crentes, eles não têm o entendimento que eles são sacerdotes. O que o sacerdote faz? Dentre outras coisas, ele leva as coisas dos homens para Deus. E ele traz as verdades de Deus para o homem, na sua vida, na sua família, no seu estilo de vida. Não é algo clerical, pastor, faz isso, isso e aquilo. Isso aí não existe, isso aí é bobeira. Nós precisamos, veja, nós temos que entender que nós somos uma nação, um povo de sacerdote. Aonde eu estou, a presença de Deus chegou, isso tem que ser verdadeiro. Na igreja que eu fui salvo, a visão da igreja, e eu sempre tive isso no meu coração, cada membro é um ministro. E cada casa é uma extensão da igreja. Só que quando a gente vai para a verdade dos crentes, ninguém é ministro de nada. Em geral, a pessoa hoje em dia é ministro das coisas do mundo. E a casa é uma extensão de um hospício. A casa é uma extensão de muita coisa mundana, de muita coisa anticristo, que nunca deveria ser assim. O livro do Apocalipse nos trata como reis e sacerdotes, confirmando o que Pedro já falou antes. Isso aqui é doutrina bíblica, repetida por Pedro. Veja que interessante.
No livro fala pelo menos 3 vezes sobre rei de sacerdotes. É essa, e olha que interessante. Vamos abrir Apocalipse 5. Versículo 10. Vamos ler o 9, ó. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Olha o 10. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. A pergunta é, se na sua peregrinação aqui, você não reina sobre nada, como vai ser o seu reinado futuro? Porque esse reinado futuro vai vir. Esse reinado futuro, é claro, o Apocalipse nos mostra isso. Abre aí, Apocalipse 20. Aqui fala de um reino físico. Apocalipse 20, versículo 4. Deve estar até gasto na minha Bíblia essa passagem. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Olha que interessante. Por que esse texto é importante? Primeiro, quem são esses aqui do texto? Os mártires da tribulação. Como que eles foram mortos? E entenda, essa cronologia é importante. A Bíblia nos fala de 2 ressurreições. A primeira ressurreição, que a gente gosta de chamar, que é a ressurreição dos salvos. E a segunda ressurreição, que vai acontecer no final de tudo, que é a ressurreição dos restantes dos mortos. O que acontece? Aonde começa a primeira ressurreição? No arrebatamento. Se você ouviu a primeira aula nossa, eu coloquei para vocês, com precisão, quando deve acontecer o arrebatamento, que é entre o 6º selo e o 7º selo. Ah, pastor, que bom, então a gente já sabe, só que tem um problema. O 7º selo é o conteúdo das 7 trombetas. E o texto de 1 Coríntios 15 fala da última trombeta. E o texto de 1 Tessalonicenses 4 fala o clangor de trombeta. Então a gente não sabe se essa última trombeta é a última trombeta do Apocalipse, ou se é a última trombeta para a igreja. O que nos coloca numa partícula de tempo relativamente grande. Mas o que nós entendemos? Mais ou menos, num ponto aproximado, do meio da tribulação para frente, deve acontecer o arrebatamento. O que o arrebatamento vai acontecer? Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Nós, os vivos, os nascidos de novo, somos transformados num piscar de olhos. Nos encontramos com o Senhor nos ares. Aí lá no céu tem bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, tem uma série de coisas para fazer, que eu não vou entrar agora no detalhe. Só que aqui na terra, o pau continua quebrando. E aqui na terra vão haver pessoas salvas. Essas pessoas salvas vão ser duramente perseguidas, judeus e gentios. Lembrando que parece, pela Bíblia, que a tribulação, existe uma grande ênfase no povo judeu. Eu não gosto de tratar a tribulação como uma exclusividade para o povo judeu. Eu acho que é
uma visão demasiadamente exagerada. Eu acho, para mim, como estudioso do Apocalipse, que a tribulação, ela representa a 70ª semana de Daniel, acho que tem tudo a ver, a semana que faltou da profecia. Porém, ela está sendo tratada numa época chamada igreja, onde em Cristo judeus e gentios são feitos um só. Agora, esse pessoal que for salvo após o arrebatamento, ou recebe a marca, ou vai viver que nem criminoso. Eu entendo, e aí é um parecer pessoal, porque eu não tenho como provar na Bíblia, que nós, igreja, nós vamos perceber a ascensão do anticristo. Eu entendo, para mim isso é muito claro, que nós, igreja, já vamos vivenciar o sistema de crédito 666, mas sem ser o 666. Isso é muito simples. Por exemplo, semana passada no Brasil, começou a veicular oficialmente o nosso sistema bancário eletrônico chamado Pix. Só no primeiro dia, 70 milhões de chaves foram feitas para operar no Pix. Só para você ter uma ideia, hoje uma transação bancária, um DOC, custa R$10. No Pix é gratuito. Feito, um DOC leva 24 horas para entrar. No Pix leva 5 segundos. O que eu estou querendo dizer? Você vai na China hoje, você tem uma dificuldade enorme de comprar em dinheiro vivo. Se você escolher na China hoje, comprar em dinheiro vivo, provavelmente, se for comer um hot dog, o rapaz do carrinho não vai ter troco. E você vai ter que deixar o troco de dinheiro lá. Por quê? Porque hoje na China a grande maioria das operações é feita digitalmente. Isso aí, gente, é muito óbvio, é muito claro, é bem básico, não tem nem... Você pode ser ateu que você vai chegar e falar, não, realmente o mundo caminha para um mundo sem moeda. Um mundo sem moeda palpável tem problemas seríssimos às liberdades individuais. Porque basta o governo travar um botão ali, travou sua vida inteira. Eu costumo chamar de moeda prisão. Porque vai haver uma fase em que o dinheiro vai diminuir, como agora. Vai chegar uma hora, o dinheiro vai sumir. Porém, nós ainda não vamos se ver obrigados a ser chipados por causa dos dispositivos móveis. Mas vai haver um momento, num piscar de olhos, que tudo isso vai ser transformado no novo sistema de crédito. Ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender. É muito claro. Por exemplo, tem pastor hoje que fala, não, eu colocaria o chip. Agora eu vou falar como se eu fosse ateu. Jamais eu colocaria o chip no meu corpo, porque eu acho um absurdo o governo controlar para onde eu vou e volto. Eu acho um estupro a minha liberdade individual. Jamais colocaria nenhum tipo de identificação no meu corpo, porque aonde eu vou e volto, até onde eu sei, a Constituição do meu país define que sou eu que decido. Sou eu que faço. Agora, se tem pastor que diz que pode colocar o chip, eu até entendo os motivos. Você imagina como vai ser fácil esse sistema se popularizar. Gente, a coisa vem com muito atrativo. Aí o que vai acontecer, voltando ao nosso tópico? Com o anticristo manifesto, se auto-intitulando Deus, sendo adorado em toda a terra, quem for salvo após o arrebatamento vai ter que fugir. Quem for capturado ou recebe a marca ou vai ser martirizado. Lembrando que eu creio, opinião pessoal, que já vai haver martírio em algumas regiões do mundo antes do arrebatamento. Não sei se vocês sabem, morreram mais cristãos na segunda metade do século XX do que em toda a história da igreja. Nós vivemos uma época de dura perseguição contra a igreja.
Há 3 semanas atrás, o povo no Chile pulava, como se fosse um gol da seleção chilena na final da Copa do Mundo, quando 2 igrejas cristãs eram queimadas e demoliam isso. Curiosamente, eram igrejas católicas. Curiosamente, o garoto propaganda do falso profeta, que é o Papa, não abriu a boca, não deu um pio, queimaram a igreja deles. E não abriu a boca. Agora, para dizer que o homossexual é filho de Deus, abriu a boca. Envergonhando até os católicos. Percebe, gente? A agenda está avançada. A coisa está acelerada. Lógico, em todas as gerações, parece que o anticristo está vindo. Por exemplo, eu usei o exemplo de Hitler. Quem viveu na época de Hitler falava, agora é o apocalipse. Estão matando judeu. O camarada está fazendo o império, tomou toda a Europa, o terceiro Reich. Esse camarada está falando em 1000 anos de reinado do Reich. A ideologia nazista falava do reino. Os caras falam, meu Deus, aí de repente Deus vem, bota os Estados Unidos na guerra e reverte tudo. Então pode ser que o quadro que nós estamos vivendo hoje seja revertido, mas certas tecnologias vão ficar. Certas coisas vão ficar. Por isso que a gente bate muito na tecla. Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha paciência. Eis que vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Gente, existe uma promessa de ser guardado. Apocalipse 3:10. Eu pergunto, a pergunta que não quer calar, toda a igreja guarda a palavra da paciência, ou como diz a tradução Revista Atualizada, guarda a palavra da perseverança? É crente para valer? Eu respondo, não. O que você vê hoje na igreja é uma caricatura de cristianismo. É um cristianismo frouxo. É um cristianismo sem compromisso. É um cristianismo voltado para o próprio umbigo. Vocês que foram colocados debaixo da minha tutela, da qual vocês vão estar lá um dia e vão ver eu dar conta da vida de vocês, já estão avisados. Vocês sabem o compromisso que vocês têm que ter com Deus. Para daí, de consciência limpa, confiar nas promessas que a Bíblia dá. Porque a turma hoje em dia está brincando. O relógio de Deus está acelerado e a turma não está vendo. Amém? Vamos lá. Vamos voltar em Apocalipse, capítulo 1. Depois eu vou estar falando, os irmãos sabem, da segunda ressurreição. Porque tem assuntos que eu não posso aprofundar muito agora, senão quando eu chegar no assunto do livro, aí já falei tudo. E aí gera uma desproporcionalidade no estudo. Entenderam? Mas vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Veja, irmãos, lembra que eu falei que o livro do Apocalipse tem que ser explicado pela própria Bíblia? Qualquer pessoa que domina a Bíblia sabe que aqui está uma visão do Antigo Testamento. Essa visão aqui foi dada quase 5 séculos antes de que o livro do Apocalipse foi escrito. Quer ver que interessante? Livro do profeta Zacarias. Vou dar uma dica. Você acha Mateus e volta 2 livros. Ou faz que nem o seu pastor, puxa de primeira. Zoom. Errei, João. Marcos, quase. Mateus, na trave. Obadias e Jonas, passei, João. Não tem jeito, vamos lá. Livro do profeta Zacarias. Capítulo 12.
Zacarias 12, versículo 10. Diz assim. Não, vamos ler o 9. Acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Até aqui. O que acontece, gente? Existe uma discussão sobre as guerras de Gog e Magog. Uma das hipóteses bíblicas é o seguinte, que durante a tribulação, os países do conglomerado de nações chamado Gog e Magog vai invadir Israel. Nessa invasão, a grande maioria dos judeus vivos vai ser morto. Porém, o remanescente vai escapar. Nós vamos estudar isso junto. Esse texto está muito ligado à vinda do Messias, porque aqui todo olho vai ver, e aos judeus salvos da tribulação. Então, existe uma promessa, isso vai acontecer. Essa carta foi escrita para judeus. Essa profecia não foi escrita para a igreja. Ela foi escrita para judeus. Então nós vamos ver os judeus vindo, Jesus vindo nas nuvens, na sua segunda vinda. Lembra que Jesus falou? Então verão no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e prantearão, e olharão para aquele, entendeu? Jesus avisou. Nós entendemos que a segunda vinda de Cristo é dividida em duas etapas. Uma delas chamada arrebatamento, onde todos os salvos da história sobem. Outra delas, a segunda vinda, onde Jesus vem estabelecer o milênio. E dentro desse milênio, aqueles que foram salvos após o arrebatamento vão participar desse milênio. Vão ser súditos no reino. O pessoal fala, então você está falando de segunda chance? Não. Porque tem gente que questiona, fala, os dispensacionalistas falam de uma segunda chance após a vida do Senhor. Não é isso, o que eu estou falando é de evangelismo. O que eu estou falando é do evangelho ser pregado, pessoas serem convencidas pelo poder do Espírito Santo e serem salvas. Porém, vão entrar no milênio em corpo físico. Enquanto nós já vamos estar num corpo glorificado, um corpo humano glorificado. Só essa diferença. Como foi na época da ressurreição de Cristo. Jesus andava em corpo glorificado, comia, tinha um corpo, dava para tocar as cicatrizes, tranquilo, eu não vejo dificuldade nenhuma nisso. Tem gente que fala, nossa, é muito estranho alguém em corpo glorificado andar com alguém em corpo natural. É estranho, mas Jesus fez isso. É estranho, mas ele é o primogênito, eu vou ser igual a ele. A Bíblia fala que eu vou ser tal como ele é. Então eu creio que realmente vai funcionar dessa forma. Entre esses que vão estar na terra, está esse povo aqui. Vocês imaginam o povo que estava esperando o Messias chorar sobre ele? Bem sério, né? Vamos voltar. Apocalipse capítulo 1. Eu sempre deixo marcada a minha Bíblia e deixei marcada em Hebreus. Toda hora que eu estou abrindo de volta, estou abrindo em Hebreus. Continuando nossa leitura, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Gente, Deus eterno.
Deus eterno, alfa, ômega, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Lá na eternidade passada, nosso nome foi escrito no livro da vida, quando nem mundo existia. Lá na eternidade futura, nós vamos estar para sempre com o Senhor. Simples assim, de eternidade a eternidade. Tanto é que essa semana aqui eu recebi uma mensagenzinha de parabéns, e o irmão que mandou a mensagem usou o nome que eu mais gosto de dar para Deus, o Eterno. Né, irmão? Eu acho o nome mais legal. O Eterno. Para mim é muito significativo. Não que eu quero pagar uma de judeu. Eu não sou judeu, eu sou gentil. Mas eu acho o nome que expressa a natureza de Deus, o Eterno. De eternidade, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Sabia que existem traduções que tiraram essa passagem da Bíblia? Aí você fala, pastor, mas é só questão de tradução. Aí eu falo, não, isso aqui enfraquece a divindade de Cristo. Se eu quero, gente, vamos ligar os pontos. Se eu quero, através de um falso profeta, unificar as religiões, eu preciso quebrar a divindade de Cristo. Para quebrar a divindade de Cristo, a primeira coisa que eu tenho que mexer é na Bíblia. Por isso que nós temos que ter muita cautela com as traduções bíblicas. Porque se Jesus, só para vocês terem uma ideia, a escatologia islâmica fala que está para vir o 12º imã. Imã é um grande líder espiritual. O nome desse 12º imã é o imã Mahdi. Aí o que a escatologia islâmica diz? Que o imã Mahdi vai vir juntamente com Cristo e vai instaurar na terra um mundo de paz e harmonia. Só que Jesus é o segundo nessa escatologia, entendeu? O imã está acima de Jesus. Por quê? Porque para os islâmicos, eles são anátemas. Jesus não é Deus. Jesus é um profeta. Mas olha que maligno. Mais ou menos há 14 séculos atrás, quando o Alcorão foi escrito, Satanás inspirou os escritores do Alcorão a colocar um tipo de escatologia similar à da Bíblia, só trocando personagem. Gente, isso é preparação da vinda do falso profeta. Já está lá. É doutrina nova? 1400 anos. Tão nova que é. 1400 anos. Para você ficar mais pensativo. Hoje no mundo, 3 de cada 10 seres humanos creem nessa doutrina. Hoje na Europa, com mais 10 anos, de 10 a 15 anos, vamos arredondar até 2050, a Europa vai ser um continente muçulmano. Será que vai ser boa a vida de crente lá? Fundamentalista, que nem nós? Será que vai ser bem alegre? Se hoje já tem uns malucos que entram na igreja e degola velhinha de 70 anos, a sangue frio, imagina daqui a 30 anos como é que vai ser. Ah, pastor, mas o Emmanuel Macron falou para os líderes muçulmanos que eles têm que mudar a maneira deles e se adaptar ao Ocidente. Papo furado. Ele é globalista, ele é anticristo. Está falando isso para enganar a igreja. Está falando isso para jogar para a torcida. É papo furado. Ele não está nem aí. Mas como existe um grande teatro no mundo de preparação da vinda do anticristo, do falso profeta, as coisas acontecem e tem gente que acredita, não, ele é um homem bom, o nome dele é Emmanuel. Deus entre os homens. Sabe? Lógico, eu não vou entrar naquela piração dizendo que ele é o anticristo, que eu acho que não é. Mas que está preparando a vinda, tá. Que está preparando um grande controle mundial, tá. Nós nunca vimos na história humana uma ingerência dos governos
da forma que foi feito em 2020. Nós nunca vimos, gente. Isso é novo. Para mim, como pastor, como estudioso do Apocalipse, tudo que nós estamos passando no ano de 2020 é um experimento para algo muito maior, onde as pessoas de braços abertos vão clamar e vão ansiar para que seja metido uma tranca em tudo. E que os inimigos do poder, que entre eles são os cristãos, sejam perseguidos. Não precisa pensar muito para ver que é um grande experimento social. Está na cara. Estão metendo a mão na nossa cara e a gente está batendo palma. Jamais deveria fazer isso. Jamais deveria fazer isso. Não sei se vocês viram essa semana que um médico foi preso na Alemanha. Por causa que ele era contrário ao lockdown, ele era a favor do distanciamento social. Foi preso, entraram na casa dele. Como entra na casa de um traficante, puseram todo mundo no chão, arrombaram a porta com aqueles arietes. A sorte que ele estava gravando ao vivo, a câmera capturou tudo. E como era uma gravação ao vivo, ela foi para a internet. Quem recebeu, soltou na rede. Só que engraçado, né? Você não vê uma notícia na mídia. Alguém viu alguma notícia na grande mídia sobre essa prisão? Não, né? Sabe por quê? Porque a mídia não é sua amiga. A mídia é anticristo. A mídia é anticristã. A mídia manipula a notícia. A mídia manipula a informação contra a igreja. Você já viu a igreja ser enaltecida pela mídia? Não tem. A igreja é ridicularizada. Você já viu o nosso sistema de ensino enaltecer a igreja? Não, é ridicularizado. Várias vezes nós somos vituperados por sermos cristãos. Percebe o que eu estou querendo mostrar? Aquela frase clássica, se a vinda de Jesus é à meia-noite, nós estamos vivendo 10 para meia-noite. As agendas estão extremamente aceleradas. Umas coisas malucas. E nesse bolo todo, qualquer cristão que conhece a Bíblia não vai aderir ao sistema, vai virar inimigo. Vai virar você e o Fernandinho Beiramar. Porque concorda que traficante não vai querer ser chipado? Ah, o que você é? Sou líder do PCC, estou aqui para chipar. Entende como vai ser? Nós vamos virar inimigo. Então é tudo um grande experimento. Começa a prestar atenção. Começa a ligar a antena. Cuide da sua vida espiritual para que você possa ser livrado. Seja testemunha fiel. Porque está aí. Se Deus resolver que Jesus vai voltar, Deus faz assim, ó. E o relógio faz assim, o dominó de cartas. Um atrás do outro. Quando você acordar de manhã, que você estiver limpando os olhos, a coisa já está acontecendo. Nós não podemos esquecer, gente, ó, como eu expliquei. Nós não temos a visão do arrebatamento antes da tribulação, mas não temos a visão do arrebatamento lá no final, porque não encaixa. Isso nos coloca na seguinte situação. Iminência. O que eu entendo? Pode ser que hoje, como os selos já estão abertos, que nós já estejamos vivendo os primeiros dias da tribulação. Pode ser que o acordo de paz que foi assinado com 3 países, o Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e a Sérvia, já seja o prelúdio do acordo de paz que o anticristo vai assinar com Israel. Se for assim, o relógio já disparou. Presta atenção. Entra no YouTube ou no Google e digita lá: governos clamam por uma nova ordem mundial. Você vai ficar impressionado com o número de frases. Eu tive uma experiência essa semana muito engraçada. Chegou um vídeo para mim, tinha mais ou menos umas 30 emissoras americanas.
Aí o camarada que fez o vídeo estava querendo mostrar a manipulação da mídia. Em todos os telejornais eles repetiram a mesma frase. Em todos. Parecia piada. Mudava só a telinha de fundo e a pessoa falando. Se eu pego mais de 30 telejornais e eles repetem as mesmas frases, o que eu estou lidando ali? Manipulação da informação. Aí vai perguntar o que eles acham de nova ordem mundial. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Por isso que eu tenho que ficar muito atento. É a hora de cuidar da vida espiritual. Isso é extremamente importante. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 9. Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Veja, o que acontece? No ano de 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelo Marechal Tito. Esse Marechal Tito se tornou imperador romano. Só que, alguns anos depois, em 81 depois de Cristo, ele morreu abruptamente. E Roma entrou numa confusão. Teve em um ano 4 imperadores. Só que aí, o irmão de Tito foi feito imperador. O irmão de Tito se auto-intitulou Deus, Domiciano. Domiciano, uma tradução aproximada é eu sou como Deus. Por isso que você vê em alguns calendários AD, Anno Domini, ano de Deus. Esse Domiciano, quando se auto-intitulou imperador, o culto ao imperador foi oficializado. E a população do império tinha 2 obrigações: pagar o imposto e uma vez por ano queimar incenso para o imperador como se ele fosse Deus. O que aconteceu? Crente que é crente não queima incenso para a criatura. Os crentes foram acusados de ser ateus, porque não adoravam o imperador. Naquela época, os irmãos tinham uma vida extremamente agradável. A principal forma de morte era tirar a pele viva dos cristãos e deixar morrer. Isso foi o que Domiciano fez. Porém, João, ele colocou no exílio, numa ilha a mais ou menos 65 quilômetros do litoral da Grécia, lá do litoral da Turquia, a ilha de Pátimos, que graciosamente deu o nome à nossa igreja. Pátimos quer dizer mulher de origem nobre. Só que João, quando você pensa na estadia dele, não pense que ele estava em prisão. Se você for hoje na ilha de Pátimos, você vai visitar uma caverna, onde muito provavelmente foi naquela caverna que João viveu. Ele ficou preso lá aproximadamente por 4 anos, como se fosse uma prisão aberta. E lá ele teve as visões do Apocalipse. Lógico, a gente que conhece a soberania de Deus sabe que João não morreu porque Deus assim determinou. Ele tinha que fazer aquilo. Inclusive, ele foi o único dos discípulos que não foi martirizado. Curiosamente, foi o único dos discípulos que estava no pé da cruz, correndo risco de vida, juntamente com as mulheres. Lembra que Jesus falou? Eis a tua mãe, falando de Maria, eis o teu filho, porque a tradição nos conta que quem cuidou de Maria na velhice foi João. Provavelmente na cidade de Éfeso. Essa ilha ficava a 65 quilômetros de Éfeso.
E foi lá que João recebeu algo. Veja que interessante. Fala de aflição. Lembra que eu expliquei? O Apocalipse é um livro que sempre serve para os cristãos daquela geração, mas também aponta para coisas futuras. Toda geração que foi afligida, que leu o Apocalipse, encontra nessas palavras consolo, força, encorajamento para as lutas. Por isso que talvez o livro do Apocalipse seja o livro mais importante de todo o Novo Testamento. É um livro espetacular. Ah, pastor, estou com medo das coisas que estão acontecendo no mundo. Ah, filho, vira crente. Vai orar, congrega de todo o coração, busca o Senhor com todo o seu entendimento, seja um cristão consagrado e confia no Senhor. E vai tocar a vida, vai fazer tudo que tem que fazer. Mas o pastor não acha que a gente tem que ir para uma montanha morar lá? Não. Se o dia tiver que fugir, a gente vai fugir, mas nós temos que viver a nossa vida. Tem muita gente para ser evangelizada. Nós temos uma família para cuidar. Nós temos uma igreja para tocar para frente. A vida continua. Não pode ficar olhando. Se você ficar olhando a sua volta, você para e fica maluco. Aí fica que nesses crentes, que tudo que acontece, em vez de ele fazer uma avaliação correta, tudo é o anticristo, é o 666, é o falso profeta, tudo aquilo. Já, por ano aparece 5 anticristos e 6 falsos profetas. Não pode ser assim. Porque luta, porque dificuldade sempre vai ter. Perseguição sempre vai ter. Por exemplo, nessa situação que a gente passou de pandemia, teve um momento que eu achei que eles brincaram com a igreja. Porque tinha shopping center aberto e igreja fechada. Como é que é isso? Como é que tem shopping center aberto e igreja fechada? Qual dá mais aglomeração? Para variar, sempre que os governos podem, eles tiram uma casquinha. Agora, esse ano aconteceu uma coisa interessante, que muita gente passou desapercebido. O governo do estado de São Paulo ia retirar de todos os livros de história o termo antes de Cristo e depois de Cristo. Estava tudo pronto. Quando a turma meteu a boca, eles voltaram atrás. Quem ficou sabendo disso? Bom, glória a Deus, tem que ficar atento. Isso daí é muito sério. Como tirar antes de Cristo e depois de Cristo? Se você pegar qualquer ateu, ele vai reconhecer o Jesus histórico. Mas a gente tem que ir juntando os dominozinhos. Percebem? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Até aqui, veja que interessante. Esse é um outro versículo apologético. Tem gente que quer defender que o dia do Senhor é o sábado. Quem aqui já conversou com adventista? No adventismo tem 4 cruzes. Tem Jesus, os 2 bandidos e o sábado sendo crucificado. A Gólgota do adventismo tem 4 cruzes. Porque é sábado, 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 sábado. Gente, primeira coisa, cristão não guarda dia nenhum. Todos os dias são do Senhor. O único detalhe é que tem um dia da semana em que eu dedico ao Senhor. Segunda coisa, tem documentação histórica e tem documentação bíblica, que na igreja primitiva, o dia do Senhor era o primeiro dia da semana. Quer ver? Vamos abrir lá. Atos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. O que é partir o pão? É culto.
Vamos lembrar, a igreja primitiva não fazia como nós. Por exemplo, nós aqui na nossa igreja, ela só ceia primeiro domingo. Igreja primitiva, toda reunião tinha ceia. Qual dia da semana que eles se reuniram para fazer o culto? Primeiro dia. Mas espera aí. Atos dos Apóstolos, a igreja, sua grande maioria, era judia. O cristianismo estava começando a ser levado para os gentios, mas eles já faziam isso. Por quê? Veja, eu defendo que Jesus ressuscitou do final do sábado para o início do domingo. A ressurreição de Jesus aconteceu próximo ao pôr do sol do sábado. É muito simples de provar isso na Bíblia. Jesus foi crucificado numa quarta-feira, ficou 3 dias e 3 noites morto, e ao final dos 3 dias e 3 noites, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1, usa a palavra Shabá. Shabá é sábado. E terminado o Shabá, as mulheres foram ao túmulo. Quando terminava o Shabá? Pôr do sol do sábado. Então é bem simples. Se a pessoa não quer acreditar, por exemplo, Marcos Ganconato diz que é sexta que foi a crucificação e domingo ressuscitou. Por quê? Porque ele fala que a forma de contar os dias era assim, contava um pedaço de cada um. Só que com todo respeito ao pastor Marcos, 3 dias e 3 noites, na contagem tanto romana como judaica, dá 72 horas. 3 vigílias de dia, 3 vigílias à noite, ou 4 vigílias de 3 horas de dia, 4 vigílias de 3 horas. É simples, não tem como Jesus ter sido crucificado na sexta, ter expirado às 3 da tarde e ter ressuscitado no domingo cedo, dá 36 horas. Mas é uma convenção, a gente sabe que a igreja está cheia disso. Gente, se tem batismo infantil, acreditar que Jesus foi crucificado na sexta, ressurgiu no sábado, no domingo, é básico. É o que se espera, simples assim. Ninguém quer meter a mão nesse vespeiro. Porque a turma tem medo até de ser acusado de ser sabatista. Está defendendo que Jesus ressuscitou no sábado porque você é sabatista. Não, não sou. Mas o que eu tenho que entender, por que a igreja se reunia no domingo? Porque foi o dia que Jesus apareceu para a igreja. Foi no domingo. Quando você olha a documentação dos 4 evangelhos, Jesus aparece ressurreto no domingo. Mesmo que for 1 minuto depois do pôr do sol, já é domingo. Mesmo que for às 8 da noite do sábado, é domingo. 8 da noite do sábado, quando o evangelho foi escrito, era domingo. Por isso que se convencionou que domingo é o dia do Senhor. Quer ver um outro texto? Vamos lá, 1 Coríntios 16. Aqui no caso, uma igreja já gentílica. 1 Coríntios 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. O que estava acontecendo aqui? Era uma coleta para os crentes de Jerusalém, que conforme palavras do profeta Ágabo, tinha havido fome na terra, e a igreja de Jerusalém estava passando necessidade, e as igrejas gentílicas levantaram uma oferta, a qual Paulo e alguns enviados das igrejas gentílicas levaram essa oferta para Jerusalém, numa das visitas de Paulo a Jerusalém. Quando que foi feita essa coleta? Todos os domingos, quando a igreja se reunia. A pessoa pegava aquilo que ela conseguiu juntar e levava. Por quê? Porque o sistema de remuneração não era mensal. Da onde veio a palavra salário?
A palavra salário vem da porção diária de sal que a pessoa recebia de acordo com o trabalho que ela havia feito. Salário. Porque sal era importante, era uma moeda. Diário. Aí a pessoa conseguia juntar aquele pouquinho e levava para a igreja para coleta. Primeiro dia da semana. Agora a turma quer discutir, quer guardar sábado, quer guardar domingo. Porque veja, já expliquei para os irmãos que existem os adventistas do 8º dia. Se o camarada for aliancista, raiz, ele guarda domingo. Se ele for fiel com aquilo que ele ensina, nem jogo de ping-pong em casa tem no domingo. Nem cozinhar, cozinha. O máximo que for, ele desvia um pouquinho, esquenta no micro-ondas a comida e come, porque ninguém trabalha para ele também. Se eu fosse aliancista, não ia nem espirrar no domingo. Falar alto, cruz credo. Tô fora. Mas o que acontece? As teologias se tornam ultrapassadas. E elas têm que ser lixadas ou têm que fechar os olhos. Como, por exemplo, disciplina bíblica. Tem um monte de igreja histórica que não aplica disciplina bíblica. Está arrebentando com as igrejas. Estão virando verdadeiras comunidades, como as igrejas modernas. Tem que tomar muito cuidado. Nós vamos tratar disso quando a gente for falar a carta à igreja de Éfeso. Que tem um compromisso doutrinário pesadíssimo. Mas eu tenho que ficar atento. Tenho que prestar atenção. Vocês veem que interessante? Tudo isso está ligado a Apocalipse. João, quer ver? Vamos voltar lá, Apocalipse 1. Versículo 10. Quando aconteceu o arrebatamento de João, um arrebatamento espiritual, fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Dá uma olhada na sua Bíblia. A palavra arrebatado está em itálico, está tudo viradinho para o lado, não está? Os irmãos sabem o que quer dizer isso? Quando na sua Bíblia, corrigida e fiel, tem uma palavra em itálico. Quem sabe o que quer dizer isso? Juliano sabe. Está com preguiça de levantar a mão. Está pesado o braço. Gente, a palavra arrebatada aí não está no original. Ela está em itálico para mostrar que ela foi incluída, para dar sentido ao texto. Isso é importante, para quando você estiver lendo sua Bíblia, você ver o que está no original ou não. Por isso que nós usamos a versão King James Fiel, faz a mesma coisa também. Coloque em itálico, se eu não me engano, o que foi. Depois eu precisar confirmar isso aí. Vou confirmar entre a escola e o culto. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o derradeiro, e o que vês, escreve num livro. Envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Nós vamos parar por aqui. Novamente a gente vê a afirmação do Alfa e o Ômega, e aqui começam a ser citadas as igrejas. Eu vou estar encerrando a aula por aqui, porque eu quero abrir agora para perguntas. Alguém teria alguma pergunta? Normalmente a Paula fala: eu tenho. Quem? Abaixa a máscara para falar. Você falou sobre o shopping sendo aberto, então foi até aberto até os bares. Sim, mas isso não é uma pergunta, isso é um comentário. Até os bares foram abertos, com certeza. Agora pergunta para valer. Eu tenho, pastor, eu quero saber se o anticristo vai ser loiro ou vai ser moreno. Ninguém tem pergunta? Nossa, esse pastor é muito bom, né? Ele prega, não fica dúvida nenhuma. Então vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por essa aula. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos dando graça, que nós possamos estar aprendendo de Ti a cada aula, que nós possamos estar crescendo em fé, mas principalmente, Senhor, que nós sejamos encontrados testemunhas fiéis, que nós possamos guardar a palavra da perseverança,
Senhor, os dias são maus e homens malignos se levantam contra a tua igreja. Que o Senhor venha nos dando graça, nos dando força e principalmente, Senhor, que nós tenhamos poder vindo de Ti para estarmos combatendo o bom combate, guardando a fé, em nome de Jesus.